Prometeram-lhe um remédio que cura a diabetes, a hipertensão e até a prostatite. Basta uma mistura de ervas, um chá, e todos os seus problemas de saúde desaparecem. Parece bom demais para ser verdade. É muito provável que já tenha visto esta publicidade na internet. Aqueles banners chamativos, comentários entusiásticos, fotografias de médicos e até de celebridades. Todos em coro falam do poder milagroso do chá monástico. Mas o que é que realmente se esconde por trás deste nome grandioso? Hoje, vamos fazer uma investigação completa. Vamos espreitar os bastidores deste negócio de milhões e descobrir: o chá monástico é um medicamento ancestral, transmitido por monges sábios, ou é uma das fraudes mais cínicas e maciças da medicina popular moderna? Fique conosco até ao fim deste vídeo. Assim, vai aprender a distinguir a verdade da mentira e nunca mais cairá na armadilha dos burlões. Já se deparou com esta publicidade? Diga-nos nos comentários o que lhe prometeram curar. Antes de começarmos esta análise, vamos mergulhar na lenda. Afinal, de onde é que veio este chá? Os marketeers pintam-nos um quadro muito bonito. Em algum mosteiro isolado, perdido no meio dos bosques, um segredo foi transmitido de geração em geração durante séculos. Monges sábios, com conhecimentos sagrados sobre o poder das ervas, criaram uma mistura capaz de curar todos os males. Colhiam as plantas em dias específicos, em certas fases da lua, murmuravam orações sobre elas, e o resultado era um verdadeiro elixir de saúde. Esta história soa romântica e bastante credível. Apela ao nosso respeito pelas tradições, a fé em algo puro e autêntico, não corrompido pela indústria farmacêutica moderna. A imagem do monge humilde, que partilha o seu conhecimento com o mundo, gera uma enorme confiança. E é precisamente sobre este alicerce, uma lenda bonita, mas completamente inventada, que foi construído todo o império de vendas do chá monástico. Não se esqueça desta história, porque é a primeira e principal ferramenta de manipulação que estes vendedores utilizam. Certo, a lenda já está explicada. Agora, vamos ao que interessa. Como é que esta história se transforma em dinheiro vivo? Preparem-se para ver a máquina de marketing em ação, na sua máxima potência. Nunca encontrarão este chá monástico numa farmácia ou rede de saúde credível. O seu habitat natural é a internet. Geralmente, são páginas únicas, berrantes e cheias de cor, as chamadas landing pages. O design destas páginas segue o esquema clássico das vendas agressivas. Títulos gigantescos como "Choque, os médicos esconderam este remédio", um cronômetro de contagem decrescente a avisar que o super desconto de 50% está a acabar, e um contador que garante que só restam 3 embalagens em estoque. O objetivo de todos estes elementos é apenas um: causar pânico, gerar o medo de estar a perder uma oportunidade e obrigar a que tome a decisão de comprar imediatamente, sem pensar 2 vezes. Não dão tempo para analisar, para pesquisar informação, ou sequer para consultar o seu médico. Estão literalmente a empurrá-lo para o botão encomendar, jogando com as emoções humanas mais básicas. Isto é pura psicologia de vendas, e não tem absolutamente nada a ver com o cuidado ou a preocupação com a sua saúde. Mas afinal, por que é que este esquema tão simples, à primeira vista, tem tanto sucesso? Porque ele acerta em cheio, explorando os pontos mais vulneráveis da nossa mente. Estes vendedores de chás milagrosos são psicólogos brilhantes, sabem perfeitamente onde tocar. A primeira e a principal dor que exploram é o medo. O medo de uma doença grave, o receio de ficar dependente ou de ter de enfrentar tratamentos muito caros e difíceis. Quando o ser humano está assustado, a capacidade de pensar criticamente desaparece. O segundo ponto fraco que exploram é a desconfiança na medicina tradicional. Muita gente está farta das filas intermináveis nos centros de saúde, dos efeitos secundários dos remédios e de médicos que, por vezes, parecem não conseguir ajudar. Neste contexto, um remédio natural, provado pelos séculos,
Parece ser a salvação que tanto procuramos. E o terceiro, e talvez o mais importante, é o desejo profundo de um milagre. A ânsia de encontrar uma solução mágica e simples que resolva todos os nossos problemas de saúde. É muito mais fácil acreditar no poder de cura de um simples chá do que mudar o estilo de vida, fazer dieta rigorosa ou tomar religiosamente a medicação prescrita pelo médico. Os marqueteiros não estão a vender apenas uma mistura de ervas, eles estão a vender esperança. E, infelizmente, muitas pessoas estão dispostas a pagar quantias altíssimas por essa pequena dose de esperança. Para dar credibilidade aos seus produtos, os burlões recorrem diretamente à falsificação. Eles criam sites inteiros que são cópias fiéis de recursos oficiais, como o portal do Ministério da Saúde, ou até mesmo de um suposto Instituto de Investigação de Fitoterapia, que, claro, é inventado. Nesses sites falsos, o que vai encontrar são emblemas, bandeiras e aquele aspecto familiar dos portais do Estado. Lá publicam resultados de estudos clínicos que, alegadamente, provam a eficácia total de um determinado chá. Claro que toda esta pesquisa é pura mentira e invenção, da primeira à última palavra. Também colocam falsas ordens e despachos, afirmando, por exemplo, que o chá do mosteiro foi incluído num programa nacional para a melhoria da saúde da população. Mas afinal, como é que se distingue a fraude? É muito simples. Em primeiro lugar, verifique sempre o endereço do site na barra superior. Ele nunca será o endereço oficial. Mude. Em segundo lugar, nestes sites fraudulentos, não existem outras páginas ou separadores, apenas a página dedicada ao chá. Não conseguirá clicar noutras ligações, nem abrir outros documentos. O site inteiro é apenas uma enorme página de publicidade, criada com o único objetivo de o induzir em erro e fazê-lo acreditar que a fonte é credível e fidedigna. Quem é que recomenda este chá milagroso? Claro, são os ditos médicos de renome. Nos sites que vendem estes produtos, vai encontrar sempre uma fotografia de alguém a sorrir, de bata branca e com um estetoscópio ao pescoço. Logo ao lado estarão as suas credenciais, por exemplo, professor, doutor em ciências médicas, fitoterapeuta-chefe do país, João Silva. Impressiona, não é verdade? Só que se pegar na fotografia deste professor e a colocar numa pesquisa de imagens reversa, vai ter uma surpresa. Em 99% dos casos, vai descobrir que não se trata do Dr. João Silva, mas sim de um modelo de um banco de imagens estrangeiro, com um nome como, por exemplo, John ou Michael. Qualquer pessoa pode comprar esta fotografia por uns trocos. Todos os títulos, as medalhas e os feitos deste suposto luminar da medicina são pura invenção. O professor Silva não existe na vida real. Isto é apenas mais uma tática de engano, feita a contar que ninguém se dará ao trabalho de verificar a informação. As pessoas estão habituadas a confiar nos médicos, e os burlões aproveitam-se disto descaradamente, criando um exército de falsos especialistas para conseguir vender os seus produtos. Mas a coisa não fica por aqui. Para convencerem de vez os mais céticos, eles usam o seu trunfo final, a chamada artilharia pesada, as celebridades. Podemos ver supostas entrevistas com apresentadores de televisão, atores ou cantores famosos, onde eles alegadamente partilham o seu segredo de saúde e contam como aquele chá monástico o salvou de doenças terríveis. Estas falsas reportagens são publicadas em páginas na internet que imitam na perfeição os portais de notícias mais conhecidos. Claro, nenhuma destas estrelas faz a mínima ideia que está a promover este chá. Os burlões limitam-se a tirar as fotos deles de fontes públicas, inventam histórias inteiras em nome delas e criam estas páginas de fachada. Isto não é apenas uma burla aos clientes, é uma violação clara da lei. No entanto, até que a celebridade ou os seus advogados descubram a fraude e consigam que o site seja retirado do ar, o esquema já deu um lucro enorme aos seus criadores,
que, entretanto, mudaram a página para um novo endereço. Por isso, se vir uma pessoa famosa a recomendar um produto duvidoso, duvide seriamente. É muito provável que o nome dela esteja simplesmente a ser usado por vigaristas. Agora, passemos à parte que nos interessa: a composição. Afinal, o que é que vem dentro destas embalagens tão bonitas? Começamos logo pela versão que faz mais furor: o famoso chá monástico para a diabetes. Os vendedores garantem que este preparado normaliza o açúcar no sangue, recupera o pâncreas e até o faz dispensar a insulina. Parece, de facto, uma revolução na medicina. Mas, se olharmos para o rótulo, o que é que vemos? Regra geral, é apenas um conjunto de ervas que todos conhecemos: camomila, rosa canina ou roseira brava, hipericão, mirtilo, cavalinha e raiz de dente de leão. Não há como negar que estas plantas são, à sua maneira, úteis e benéficas. A rosa canina tem muita vitamina C, a camomila é anti-inflamatória, o mirtilo ajuda a visão. Mas será que este simples conjunto de ervas consegue curar a diabetes, seja ela do tipo 1 ou tipo 2? A resposta é inequívoca: não. Nenhuma destas plantas tem o poder de substituir a insulina ou os medicamentos hipoglicemiantes. Algumas, sim, podem ter uma ação suave, meramente auxiliar. Mas falar em tratamento completo e definitivo da diabetes é uma burla criminosa. É um engano perigoso que pode custar a saúde e até a vida a quem, convencido pela publicidade, decida abandonar a terapia e os medicamentos prescritos pelo seu médico. O próximo grande sucesso de vendas é o chá monástico para a hipertensão. As promessas são igualmente grandiosas. Normaliza a tensão arterial, limpa as artérias das placas de colesterol e previne infartes e AVCs. Mas vamos lá espreitar a composição. O que é que encontramos lá, na maioria das vezes? Agripalma, piu-riteiro, perpétua, hortelã e valeriana. São ervas que já conhecemos e que, no geral, são inofensivas. A agripalma e a valeriana têm um efeito sedativo, ou seja, acalmam. Podem ajudar a aliviar a tensão nervosa e a relaxar um pouco. Isto, indiretamente, pode levar a uma pequena baixa da tensão, se o aumento for provocado pelo stress. O piu-riteiro é tradicionalmente usado para dar apoio ao sistema cardiovascular. Mas é importante perceber: nenhuma destas ervas é capaz de limpar as artérias ou de substituir os medicamentos anti-hipertensores modernos, que o seu médico seleciona individualmente para cada paciente. Contar que uma simples chávena deste chá o salve de uma crise hipertensiva é, na verdade, extremamente perigoso. É o mesmo que tentar apagar um incêndio em casa com um copo de água. O efeito será mínimo, e o tempo precioso, que podia estar a usar para tomar a medicação a sério, será desperdiçado. É claro que os marketeers também prestaram atenção à audiência masculina. O famoso chá monástico para a prostatite vende a promessa de eliminar a dor e a inflamação, restaurar a potência masculina e solucionar todos os problemas na esfera íntima. Este é um tema muito delicado, e muitos homens sentem-se constrangidos em procurar um médico. É por isso que se agarram de imediato a qualquer solução simples e anônima que apareça na internet. Mas afinal, o que é que lhes é prometido? Na composição destes chás para homens, encontramos geralmente plantas como o epilóbio, também conhecido como Ivan Chai, o hipericão, a raiz de cálamo e a mil folhas. Algumas destas ervas, o epilóbio, por exemplo, são de facto utilizadas na medicina tradicional para tratar problemas da próstata, devido às suas reconhecidas propriedades anti-inflamatórias. No entanto, a evidência científica sobre a sua eficácia é bastante limitada e, muitas vezes, contraditória. Podem servir como complemento de uma terapia mais abrangente, receitada pelo seu médico, mas jamais devem ser vistas como o único método de tratamento. A prostatite é uma doença grave que, sem tratamento adequado, pode levar a consequências muito sérias. Confiar a sua saúde, neste caso,
a uma mistura de ervas comprada online é um risco que se corre desnecessariamente com a sua saúde masculina. E claro, não podia faltar o eterno tema de emagrecer, não é? O famoso chá monástico para emagrecer é um verdadeiro campeão de vendas. A publicidade jura que se queima gordura sem precisar de dietas ou ginásio, acelera o metabolismo e consegue-se perder uns 10 quilos num mês. Isto é o sonho de milhões de pessoas, e quem vende sabe perfeitamente disso. Mas vamos lá ver como é que se consegue este alegado efeito milagroso. A verdade é que a composição, regra geral, é muito simples. São ervas com um fortíssimo efeito diurético e laxante. Por exemplo, sene, cáscara sagrada, cavalinha ou folhas de uva ursina. Ao beber este chá, vai mesmo ver o peso a descer na balança. Mas não se alegre já. Essa descida não é gordura, é pura água e o conteúdo dos seus intestinos que foram expelidos. Assim que parar de beber o chá, o peso regressa, garantidamente. Este tipo de emagrecimento não só é completamente ineficaz, como é perigoso. O uso constante de laxantes e diuréticos provoca desidratação, leva à perda de micronutrientes essenciais e estraga o funcionamento do seu intestino e dos rins. Resumindo, não está a emagrecer, está a prejudicar seriamente a sua saúde. O momento mais caricato e, ao mesmo tempo, o mais revelador, surge quando começamos a comparar a composição dos famosos chás de convento. Descobre-se muitas vezes que o chá para a diabetes, o chá para a hipertensão e o chá para a próstata têm todos, no fundo, a mesma receita. É o mesmo punhado de camomila, rosa canina, menta e hipericão, vendido com rótulos diferentes para tratar doenças que não têm nada a ver umas com as outras. Isto expõe claramente o cinismo por detrás destes negócios. Para eles, não importam as propriedades reais das ervas, nem se o produto funciona. Simplesmente pegam nas plantas mais baratas e comuns, empacotam-nas da mesma forma, mudam apenas o nome na caixa e vendem-nas a um preço exorbitante. Pensem bem nisto. Será que o mesmo preparado consegue baixar o açúcar, normalizar a tensão arterial e tratar a próstata, tudo ao mesmo tempo? Claro que não. A medicina não funciona assim. Não existe uma pílula milagrosa para curar todos os males. E um chá de ervas universal também não existe. Este é o principal sinal de alarme que vos deve fazer perceber que estão perante uma fraude de 100%. No fim de contas, pode surgir a pergunta: será que todas estas ervas não valem nada? Não, claro que não. Os benefícios, sem dúvida, existem, mas não são aqueles que a publicidade faz tanta questão de apregoar. Uma simples infusão de camomila, hortelã, tomilho ou rosa mosqueta é uma excelente bebida. Pode ajudar-nos a relaxar depois de um dia cansativo, aliviar aquela pequena tensão nervosa e até aquecer-nos num dia frio. As vitaminas, por exemplo, presentes na rosa mosqueta ou nas folhas de groselha, podem dar um reforço à nossa imunidade na época das constipações. É um ótimo tônico geral, calmante e preventivo. Este tipo de chá é um complemento agradável e muito benéfico à nossa dieta. Mas a palavra-chave aqui é complemento. Não é um medicamento. Não cura a diabetes, não limpa as artérias, nem queima gorduras. O verdadeiro valor das infusões de ervas reside na sua ação suave e de suporte. E quando tentam vender-lhe uma simples camomila como se fosse a cura para todos os males, uma panaceia, estão a enganá-lo, trocando os conceitos e exagerando imenso as reais propriedades do produto. Não podemos de forma alguma desvalorizar um fator extremamente importante: o efeito placebo. Este é aquele fenômeno em que a pessoa se sente melhor após tomar algo que não tem substância ativa, uma pílula de açúcar ou um medicamento falso, mas em cujas propriedades curativas ela acredita piamente. A força da autossugestão é tremenda. Se alguém, por exemplo, pagou uma fortuna por um chá milagroso e espera uma cura, o cérebro pode, de facto, ativar mecanismos internos
que levam a uma melhoria temporária no bem-estar. A pressão arterial pode baixar um pouco, o humor melhora e a ansiedade desaparece. A pessoa fica convencida de que foi o chá que a ajudou e escreve um testemunho elogioso que os burlões usam imediatamente na sua publicidade. É aqui que reside o perigo do efeito placebo neste contexto. Ele não só esconde o problema real sem o resolver, como também constrói uma falsa base de prova para quem vende. Os vigaristas aproveitam-se disto com gosto, pois é quase impossível provar que a melhoria foi causada pela sua autossugestão e não pelo produto. A pessoa acredita que está a ser tratada e a melhorar, mas, infelizmente, a doença continua a progredir em silêncio. Já discutimos que o chá monástico é, na melhor das hipóteses, ineficaz. Mas a verdadeira questão é: ele pode ser prejudicial? Sim, e pode ser bastante perigoso. Em primeiro lugar, as ervas são fortes alergênios. Qualquer pessoa pode ter uma reação alérgica grave a qualquer componente desta mistura, incluindo o perigoso edema de Quincke. Em segundo lugar, muitas plantas não devem, de todo, ser misturadas com certos medicamentos. O hipericão, por exemplo, diminui a eficácia de muitos tratamentos, como antidepressivos e até contraceptivos orais. É claro que nenhum vendedor do chá monástico lhe dará este tipo de aviso. Em terceiro lugar, o uso descontrolado de ervas diuréticas ou que estimulam a bilis pode provocar o movimento de cálculos, pedras, nos rins ou na vesícula biliar. Isto pode resultar numa crise de dor intensa e numa hospitalização de urgência. Por fim, muitas destas ervas criam uma sobrecarga adicional no fígado e nos rins. Se já sofre de problemas nestes órgãos vitais, este chazinho pode agravar seriamente a sua condição. Lembre-se sempre, ser natural não é sinônimo de ser seguro. Qualquer planta que se gabe de ter um efeito terapêutico também terá, inevitavelmente, as suas contraindicações e efeitos secundários sérios. Mas vamos agora ao que realmente interessa: o preço. O preço normal de uma embalagem deste chá monástico, nos sites que o vendem, ronda os 1.000 rublos, e isto é apresentado como se fosse um desconto de 50%. Ou seja, o preço total, sem descontos, é de 2.000 rublos por 100 gramas de ervas secas. Façamos uma experiência simples. Se formos ao site de qualquer farmácia ou ervanária e calcularmos o custo da mesma composição, comprando os ingredientes separadamente, o que acontece? Uma embalagem de camomila custa cerca de 100 rublos. Uma de rosa canina, 150 rublos. Hortelã, 80 rublos. E por aí fora. Se somarmos o valor de todos os componentes que formam esta mistura milagrosa, verificamos que o custo real, o custo de produção, é no máximo 150 a 200 rublos. Tudo o resto é o que se paga pela história bonita, pela publicidade agressiva e pelo trabalho da central de atendimento que lhe liga insistentemente para o convencer a comprar logo 5 embalagens de uma vez. A diferença de preço é 10 vezes superior. Estão a fazê-lo pagar 1.000 rublos por algo que, na realidade, vale apenas 100. É este o grande segredo deste negócio: vender um produto baratíssimo com uma margem de lucro gigantesca. Muitos se interrogam: se isto é uma burla tão descarada, como é que estes vendedores ainda não foram responsabilizados? A resposta reside nas subtilezas legais. O facto é que o chá monástico quase nunca é registrado como um medicamento. É vendido como um suplemento alimentar, ou por vezes, simplesmente como um produto alimentar comum, um chá de ervas. Isto retira-o do controle rigoroso a que os verdadeiros medicamentos estão sujeitos. Na própria embalagem, muito provavelmente, não encontrará promessas de curar diabetes ou cancro. Estará lá escrito algo vago, como contribui para a melhoria do bem-estar geral, ou fonte de flavonoides. Todas as grandes promessas são feitas verbalmente, pelos operadores do call center, ou publicadas em páginas de destino temporárias, os chamados landing pages, que são muito fáceis de apagar e criar novamente.
Provar o crime de burla, numa situação como esta, é extremamente difícil. Os vendedores podem sempre defender-se dizendo: nós vendemos apenas chá, e o que o comprador imaginou para si não é problema nosso. Este é um esquema muito astuto e bem planeado, que lhes permite permanecer impunes durante anos. Afinal, quem está por trás da venda deste chá monástico? Esqueça os monges ou os fitoterapeutas. Isto é uma indústria gigante que usa um esquema chamado de arbitragem de tráfego para vender. Há um fabricante que compra ou cultiva as ervas mais baratas que existem e simplesmente as embala em caixas. Depois, há os donos das redes de afiliados, que criam as campanhas e as ofertas de publicidade. E, por fim, há milhares dos chamados gestores de tráfego, pessoas que compram publicidade online e direcionam as pessoas para os sites de venda. Por cada cliente que faz uma encomenda, este gestor de tráfego recebe a sua percentagem. E para convencer o cliente, existem enormes call centers, ou centros de atendimento telefônico, a trabalhar. Os operadores são treinados especificamente em técnicas de pressão psicológica. Eles aprendem a responder a objeções, a insistir e a apertar o cliente até que ele finalize a compra. É uma máquina enorme, totalmente sem alma, onde cada participante recebe a sua fatia de lucro, e a nenhum deles interessa minimamente a sua saúde. Para eles, o senhor ou a senhora não são um paciente, mas apenas um lead, um contacto que tem de ser transformado em dinheiro. Uma coisa são os anúncios e as críticas falsas que se veem nos sites. Mas o que é que dizem os clientes de carne e osso que de facto compraram o chá? Se fizermos uma pesquisa rápida em fóruns independentes e nas redes sociais, encontramos centenas, ou mesmo milhares, de histórias de consumidores lesados. As pessoas escrevem que caíram na lábia da publicidade, gastando o pouco que tinham na esperança de uma cura, mas não obtiveram resultado absolutamente nenhum. Muitos queixam-se do tratamento agressivo dos operadores de telemarketing, que os pressionavam e praticamente obrigavam a comprar mais do que aquilo que pretendiam. Outros relatam efeitos secundários graves, como alergias e problemas digestivos. Vejam só esta história, que é bastante típica. A minha mãe, que já é idosa, viu o anúncio de um chá para as articulações. Encomendou um tratamento que custou mais de 600 euros. Bebeu-o durante um mês e não houve melhoria. Tentei ligar-lhes, mas o telefone já não atendia e o site tinha desaparecido. Ela ficou profundamente triste por ter sido enganada, sendo uma reformada. Há imensas histórias destas, e são todas muito parecidas. Falam de dinheiro perdido, esperanças desfeitas e um enorme desgosto. São estes testemunhos, e não aqueles elogios comprados e pagos, que revelam a verdadeira realidade sobre o tal chá monástico. Muito bem. Como é que podemos evitar ser vítimas destes esquemas? Como é que se distingue um produto fraudulento de uma tisana ou um suplemento de qualidade, que servem apenas para fortalecer o organismo de forma geral? Há vários sinais claros aos quais deve prestar atenção. O primeiro e o mais importante é a promessa de curar doenças graves. Guarde isto: nenhum suplemento, nem uma simples tisana tem o poder de tratar diabetes, cancro, hipertensão ou prostatite. Isso é função dos medicamentos. O segundo sinal é o marketing agressivo. Contagens decrescentes, promoções exageradas e títulos muito chamativos. O terceiro é a venda exclusiva pela internet. Se um produto não estiver disponível nas farmácias, é motivo para desconfiar. O quarto é o uso de médicos ou de celebridades falsos na publicidade. O quinto é um preço completamente exorbitante, muito mais alto do que o de suplementos semelhantes que encontra na farmácia. Se encontrar pelo menos 2 ou 3 destes sinais, saiba que, com 100% de certeza, está perante uma burla. Feche esse site e não volte lá mais. E para fechar, vamos responder àquela pergunta que todos fazem. Como é que podemos usar as plantas medicinais para dar uma ajuda à nossa saúde?
A fitoterapia é uma ciência completa, e se usarmos a cabeça, ela pode trazer benefícios reais. A primeira e mais importante regra é: nada de fazer as coisas por conta própria. Antes de começar a tomar qualquer chá ou qualquer erva, tem de falar obrigatoriamente com o seu médico assistente. Só o médico conhece bem o seu corpo, os seus problemas de saúde e os medicamentos que está a tomar. Ele é que lhe vai dizer se, no seu caso, as plantas são adequadas e quais é que pode usar. A segunda regra: só compre ervas e preparados nas farmácias. Lá, a venda é certificada. O produto passa por um controlo de qualidade. Assim, tenha certeza de que está a levar para casa a planta certa que está no pacote e não uma erva qualquer apanhada na berma da estrada. E a terceira regra: encare a fitoterapia como um método complementar e nunca como o tratamento principal. Os chás e as ervas podem ajudar a aliviar sintomas, a dar força ao corpo, mas não substituem a terapia principal que o seu especialista lhe prescreveu. Ter uma abordagem sensata e pensar de forma crítica é a melhor maneira de se proteger contra vigaristas e é a chave para a sua saúde. Então, vamos concluir a nossa investigação. Qual é, afinal, o grande segredo por trás do chamado chá monástico? O segredo, meus amigos, é ridiculamente simples. Não existe receita ancestral nenhuma. Esta mistura milagrosa não passa, na maioria das vezes, de um conjunto de ervas baratíssimas e comuns, como camomila, hortelã e rosa mosqueta, que se compram em qualquer ervanária por tuta e meia. O verdadeiro segredo não está na composição, mas sim numa estratégia de marketing, de um cinismo genial. Os burlões criam uma bela lenda, usam a autoridade de falsos médicos e celebridades e vendem um produto que vale tostões com uma margem de lucro de 1000%, aproveitando-se das pessoas que estão assustadas e procuram uma réstia de esperança. Portanto, o chá monástico não é um medicamento. Na melhor das hipóteses, é uma bebida inofensiva e até agradável. Na pior, é um produto perigoso para a saúde, comprado a peso de ouro a vigaristas, que acaba por desviar as pessoas de fazerem o tratamento médico a sério. Obrigado por terem visto este vídeo até ao fim. Se acharam útil e gostariam de ver mais desmascaramentos como este, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e de subscrever o nosso canal. E agora, a pergunta que vos faço: algum de vocês, ou algum familiar vosso, chegou a comprar o chá monástico ou outras mezinhas milagrosas parecidas? Partilhem a vossa história nos comentários. Sentiram que ajudou ou sentiram-se enganados? Vamos conversar sobre isso.